Literatura e ilustração. Uma união fantástica. Entrevista com a autora Thalita Abreu. Mediador, Ronaldo Santana. Olá, pessoal. Eu sou Ronaldo Santana, autor e ilustrador, e conversei com a autora Thalita Abreu sobre suas paixões, a literatura e a ilustração, e como a união dessas duas artes cria experiências fantásticas. Sem mais demora, vamos para a entrevista. Para começar, obrigado, Thalita, por ter aceitado o convite de vir aqui na FLIR falar com todos nós, né, sobre o seu trabalho, sobre os seus livros, sobre a sua arte, né? Então, assim, eu quero começar realmente assim do começo, né? Lógico, não precisa contar toda a história da sua vida, não é isso? Mas, pelo menos, quando você percebeu que você tinha a vocação tanto para a escrita quanto para as artes. Ai, Ronaldo, obrigada demais por estar aqui, você me deixou super à vontade, a gente já bateu um papo, estou muito feliz de participar da FLIR de novo, eu acho que eu estou desde 2018 participando da FLIR assim, direto, seja na mesa dos autores ou com o stand, né, com outras escritoras, então assim, a FLIR para mim é minha casa, chega na época da FLIR eu fico super feliz, então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de verdade, porque é um alcance muito bacana para o meu trabalho. E assim, comecei, a gente comentou um pouquinho antes da entrevista, né, desenhando, meu pai era também cronista, desenhista por hobby, mas cronista por profissão, ele escrevia, e via meu pai desenhando, e aí eu falava, gente, vira desenhar também. E aí desenhava, fazia um desenho horroroso, e aí ele olhava e falava, filho, é bonito, né? Então era... Era aquela coisa meio assim. E aí, sempre fui uma criança que desenhou mal, que as outras crianças riam dos meus desenhos. Mas aí, com o tempo e a vontade, eu fui aprimorando. Eu falo muito isso para as pessoas que querem desenhar. Ah, mas eu não tenho dom, mas eu só faço boneco de palitinho. Eu acho que é muito também quantas vezes você faz aquilo, né? Será que se você fizer uma coisa 5.000 vezes, você vai fazer muito melhor do que se você fizesse uma? Então, assim, não vá achando que você não tem dom. Faça várias vezes. Mas, enfim, comecei escrevendo, já que o desenho não era uma coisa muito boa. Eu sempre gostei de contar histórias. Mas o desenho ele veio primeiro na minha vida como forma de profissão mesmo. Comecei a tirar algum sustento dele e tudo, mas com o desenho primeiro, e depois vieram os livros. Eu consegui começar a organizar esses pensamentos em livros, né? Você sabe disso, é complicado a gente organizar, né? Organizar tudo, montar, fazer um livro é uma jornada, assim, é maravilhoso, mas é cansativo. Então, acabou vindo depois, quando eu estava um pouquinho mais engajada no mercado, entendendo mais, conhecendo outros autores, né? E morei no Rio desde pequenininha, mudei para Teresópolis e depois vim para cá, para Resende. Já estou em Resende há quase 25 anos, então eu me sinto mais resendense do que qualquer outra coisa, assim. Estou bem feliz aqui. A cultura da cidade me abraça muito, as pessoas me abraçam muito, eu sou muito grata. A FLIR é um exemplo disso, eu sou muito grata às pessoas, colegas de trabalho ou não, isso é muito, muito bacana mesmo. Então, a Resende acabou virando minha casa. Ah, que demais isso. Mas então me explica como é que de desenho horroroso a profissional. Explica o que aconteceu aí nesse meio do caminho. Gente, pois é, né? Teve um entrave no meio do caminho. Eu trabalhava num estúdio de tatuagem, eu era body piercer, mas não era tatuadora. Mas convivia com desenho ali direto, gostava também, admirava, olhava desenho e falava, gente, olha que demais. E desenhava ali na hora que eu não estava trabalhando e tudo. E aí teve uma hora que eu decidi que estava na hora de simplesmente de sair do estúdio, e isso teve, claro, outras coisas envolvidas em outros setores da minha vida, mas acabei saindo do estúdio e falei, bom, agora eu tenho que me decidi, né? Eu estava numa questão onde eu estava com um espaço um pouco confortável para poder investir em alguma coisa. Então, eu falei, cara, eu vou investir. Conversei com a minha família, falei, olha, eu quero investir nisso e quero tentar e quero me dedicar a isso. E aí foi indo, comecei a fazer curso. E aí foi uma imersão, assim, 100% da minha vida mesmo, sabe?
treinando, estudando, eu fiz 1 bilhão de aulas, eu conheci muita gente, sabe? Então, assim, foi uma jornada foi um intensivão de muitos anos, assim, para conseguir entrar no mercado de trabalho e conseguir receber um briefing de um cliente e realizar o que ele quer, sabe? Então, e isso para mim continua, eu continuo estudando exaustivamente, minha vida continua voltada para desenvolver isso, para eu conseguir cada vez mais entregar o que o cliente quer e conseguir me expressar de uma maneira melhor. Você está me deixando curioso para tentar entender como é que é essa sua linha do tempo. Então, Tá. você não desenhava nada, e aí você foi trabalhar num estúdio de tatuagem, e aí começou a desenhar, e aí começou a insistir nisso, mas, ao mesmo tempo, você foi fazer formação de pedagogia. A formação em pedagogia, e que ela veio inserida, que eu fiz primeiro artes visuais, né? E aí foi bem bacana, mas na faculdade de artes visuais eu tive que estagiar em escola. E aí eu fiquei tão fascinada pela educação que eu falei, cara, eu preciso investir mais nisso. Eu queria estar dentro da sala de aula, mas não só como professora. Eu peguei pedagogia e aí fiz a pós em psicopedagogia, porque eu queria estar em contato com os alunos de uma forma que eu pudesse ajudar eles de uma forma mais direta. Eu acho que quando a gente está como professor ali, isso é um dom absurdo, é uma coisa tão, tão linda, a gente tem um direcionamento mais específico também para a matéria. E eu acreditava que eu tinha alguma coisa que eu queria fazer para além daquilo. Então, a pós em psicopedagogia, dentro da pedagogia, foi uma coisa que... Foi um rio que eu botei o pé, assim, e a correnteza me levou, sabe? Escorreguei e caí no mundo da educação, assim. Mas também não deixei de deixar isso ligado à arte, que afinal é a matéria da minha primeira graduação. Então, acabou que uma coisa se misturou com a outra. Eu acho que a arte tem... Eu fiz estágio com professores incríveis que falavam muito sobre questões sociais, sabe, dentro da sala. Então, eu vi que eu podia não só ensinar arte, mas também despertar um pensamento crítico nesses adolescentes, nessas crianças. Então, isso, para mim, está completamente interligado à arte. Eu acho que não tem como a gente fazer arte sem ela ser provocativa, sem ela te fazer refletir em alguma coisa, né? A arte, ela pode ser puramente bonita, ou feia, mas, enfim, isso é uma coisa que vai te despertar, uma coisa que vai fazer você pensar, você sentir. Então, a educação é a mesma coisa, não tem como você aprender sem você sentir, né? Paulo Freire já falava disso, horrores, a gente precisa sentir, a gente precisa estar conectado com aquilo que a gente está aprendendo. Então, para mim, uma coisa ligou com a outra e eu fui embora. Entendi perfeitamente. Então, assim, o primeiro livro que você publicou, na verdade, é um sketchbook, certo? Isso, eu estou com ele aqui Então, para te mostrar. Ó. Que lindo, cara. Sketchbook é bonitinho, né? Tem várias... Muito lindo. Tem pintura, mas também tem vários... Aqui para trás tem vários desenhos também, várias coisas isoladas, enfim. É um Sempre artbook, aquarela? né? No começo, aquarela, bastante aquarela, e aí depois eu me encantei com digital e hoje eu estou mais ali. Então, eu estou completamente entregue ao digital, assim, não tem como, porque eu acho que isso está muito ligado também ao mercado de trabalho, né? Quando a gente trabalha com aquarela, às vezes é difícil a gente falar para o cliente que a gente não pode fazer uma modificação, porque a tinta já está no papel, não tem como pedir para ela sair. Então, né? Mas eu mudei de ideia, a cor do cabelo, puxa. Mas, assim, no digital... E no digital eu já posso fazer isso. Pô, vamos tentar azul? Vamos tentar vermelho? Vamos tentar azul, vamos tentar vermelho. Então, assim, né? E aí aí acabei indo mais para o digital mesmo, e aí acabei me apaixonando, não teve jeito. Maravilha. E aí, então, me conta, como é que aconteceu o seu primeiro livro, só que texto, né? Você escrevendo, na verdade. Porque o primeiro mesmo foi um sketchbook, ou seja, você pegou o seu portfólio, fez aquela seleção e juntou. Mas o primeiro livro, aí já são suas ideias, e você já tinha formação de pedagogia quando você fez o primeiro livro? Não, eu estava fazendo a graduação em artes,
E aí eu fiz foi o primeiro livro, foi esse aqui, que é o Histórias Infantis para Todos. E a ideia era, no final de cada historinha, eu falo para todos porque eu acho que muito adulto aprenderia com as historinhas que tem aqui, né? Sim, com certeza. Né? E aí a gente tem, no final de cada historinha, tem uma atividadezinha para fazer, ou para colorir. A última historinha é sobre um garoto surdo, então ele ensina algumas palavras em Libras. Então é bem bacaninha. Essa história, sabe que é engraçado? Eu gosto de contar isso para as pessoas, para elas entenderem que as coisas não são um mar de rosas, mas também não é para desistir. Eu fiz essa história, eu acho que uns 6 anos antes de lançar ela. E aí eu mandei para uns amigos meus que eram ilustradores e escritores, tipo, conheci uma galera que já estava super no mercado e tal, famosa. Aí eu mandei a história, falei, olha essa historinha, lê para mim. E aí um amigo meu, muito, muito amigo mesmo, ele falou, olha, não tá, desenvolve isso, faz um negócio melhor. Aí eu, nossa, murchei, igual uma florzinha, falei, gente, que droga, uma historinha no meu coração. E aí, depois de alguns anos, eu voltei e tentei ilustrar também, ficou horrível, sabe? Aí não deu, eu engavetei e falei, não é para eu lançar um livro, não vai acontecer. E aí, depois de uns 6 anos, mais ou menos, eu peguei essa história, reli, e falei, cara, 6 anos depois ela ainda pega no meu coração, para mim, ela tá perfeita. E foi a opinião de uma pessoa muito querida, respeitada e tal, mas foi uma opinião de uma pessoa. Eu não posso abandonar, né? É complicado a gente abandonar um sonho, uma coisa que a gente tirou do coração para, né? E aí eu peguei, tentei ilustrar essa história de novo, rolou, fluiu, e aí eu acabei escrevendo as outras 2 histórias e falei, gente, isso aqui tem que ir para o mundo, tem que chegar em alguma criança, tem que chegar em alguma pessoa. E aí eu lancei esse livro. Então, quer dizer, foram 6 aninhos da primeira historinha para ela vir para o mundo, mesmo que ela não tenha saído quando eu quis. Eu acho que foi muito melhor ela ter saído depois, com umas ilustrações que eu curti mais, uma coisa que eu estava mais madura para fazer. Então, eu acho que cada um tem seu tempo, cada projeto também tem o seu tempo. Então, não é para desanimar com nada, não. É só que o tempo não chegou ainda. Eu acho curioso você falar isso, porque, assim, lógico, eu também sou artista, também sou desenhista, então, assim, quando eu vejo livros infantis, eu compro para mim, né? E eu comprava antes mesmo de sonhar em ter um filho, né? Assim, literalmente, assim, não me importava nem um pouco com o fato de ser um livro infantil, era para mim, é lindo isso aqui, eu preciso ter em casa. Então, assim, eu, enquanto admirador de arte, assim, eu super topo essa coisa que não existe, que é o livro infantil para adultos, sabe? Eu super compro essa ideia. Ai, que legal! É muito reconfortante ouvir. Não, eu mesmo faria vários livros infantis para adulto. Felizão. Não é? Gente, é muito legal. Eu sinto tanto que as pessoas abandonaram os adultos abandonaram a parte lúdica da vida, sabe? É tão gostoso olhar um cenário tipo teu, cara, cheio de ilustração, cheio de coisa. Cara, ele enche a gente, sabe? Ele preenche, ele modifica o dia. Então, assim, às vezes você coloca uma camisa com um personagem, cara, tudo muda o teu humor. Eu acho, assim, muito interessante a gente usar o lúdico e usufruir do lúdico, sabe? Então, eu também tenho muito livro infantil em casa, eu me reconheci na tua fala imediatamente. E eu não tenho filho. E aí já chegaram, a gente aqui em casa, falou, por que você tem tanta coisa de criança? Eu falei, porque é lindo. Exatamente, né? Como assim vocês não têm, né? Exatamente. Olha isso, aí começa a falar o nome dos artistas, o nome dos escritores, como tudo é maravilhoso, por que não ter? Como que você chorou com o livro tal. E, cara, é lindo, maravilhoso. É lindo. Tenham, Sim. comprem. E aí, esse foi o seu segundo livro. Né? O primeiro foi de sketchbook, esse foi o seu primeiro livro como escritora. Você já escrevia antes, imagino, né? Você chegou a fazer antes disso algum fanzine, alguma coisa do tipo? Porque, assim, eu vi também que você gosta de fazer muitas coisas através do seu selo editorial, né? Muita coisa artesanal. Então, eu fico imaginando se tem alguma origem mais remota, assim, de ficar fazendo alguns fanzinezinhos e mostrando para os amigos com, sei lá, 5 cópias e olhe lá, feita na Xerox.
Que fique registrado na entrevista que a gente não tinha conversado sobre isso antes, adivinhou, assim, já falou. Foi, fazia fanzine, escrevia os textos, desenhava lá, e aí chegava com 5 cópias na mão, oi, toma meu fanzine. E aí, quando eu estava fazendo curso em São Paulo, deixava lá nas escolas que eu estudei, deixava, oi, posso deixar meu fanzine aqui? Deixava lá na... E eu via que ele sumia, né, que a galera, todo dia que eu ia, estava um pouquinho menor a pilha, a galera pegava, lia, tinha gente que vinha conversar sobre. Então, assim, foi muito legal a experiência de... Eu acho que de conseguir escrever e publicar, vamos colocar assim, sem toda a burocracia do livro, sem o dispêndio do dinheiro do livro, sabe? Você sabe que é exaustivo, né, para o autor, assim, que a gente se preocupa com distribuição, com venda, ter que, né, pagar os custos, enfim. Então, acho que publicar uma coisa sem esse peso nas costas e só fazer o fanzine e distribuir foi muito legal, muito, muito bacana. Recomendo para todo mundo que quiser, não quer lançar um livro, faz um fanzine, distribui para os amigos, manda por carta social, que é baratinho, e manda bala. Então, quero saber, vamos chegar agora no seu terceiro livro. Me conte a história do seu terceiro livro, por favor. O terceiro livro é uma história em quadrinhos, é O Presente de um Demônio, e ele é tão gostosinho que ele tem aquela capa soft touch, sabe? Eu gosto de ficar... Ah, sim! Que ela é massinha. Ela é uma HQ. É engraçado, né? Ela... Deu uma mostradinha nela aqui. Uhum. A história... Tem gente que pega, assim, ele tem um marcador tão bonitinho. Deixa eu mostrar para você. Olha isso, eu me orgulho dele também, mas assim... Engraçado que a galera chega e fala assim, nossa, é um demônio? E aí, tipo, às vezes faz uma cara ruim, né? Quando eu tô na Flir ou em qualquer outra feira, assim, a galera, tipo, passa e fala, ei, caramba, né? O negócio é do demônio. E aí a história é tão bonitinha, sabe? Ela é tão fofa, fala sobre tantas questões, assim, humanas, né? Tem um romancinho, tem criança. Então é uma história tão bonitinha, mas eu quis colocar esse aspecto do demônio justamente para fazer as pessoas refletirem sobre alguns aspectos que a gente que parecem que eles já vêm prontos para a gente, né? O que é ruim, o que é bom, a gente já tem essa coisa tão dividida na nossa mente que a gente esquece dos aspectos humanos envolvidos dentro dessas questões, né? Então a gente julga com muita facilidade. O livro fala muito sobre isso, sobre posse, sobre julgamento, sobre ciúme, homofobia, tem um teminha um pouco pesado, chega numa hora que fala sobre violência sexual. Então, assim, é uma HQ bem... Ela é curtinha, mas ela toca em vários pontos que eu acredito serem necessários a gente refletir. Então, apesar da roupagem do demônio, da coisa toda, ela é uma história super bonitinha. Todo mundo que lê fala, caramba, que drama, não sabia. Então, é bem divertido. É legal, eu acho que compensa deixar esse paradigma do medo, né, do que foi ensinado para a gente conhecer uma história bonitinha por trás do demônio. Mas quando você diz bonitinha, deixa eu tentar entender. Porque o primeiro livro é um livro infantil, né? Infantil para todas as idades, mas infantil. Isso. Esse já é uma HQ mais voltada para um público adulto. Isso. Ele é mais voltado para o público adulto. E engraçado que, assim, eu coloco sempre uma faixa etária recomendada, sempre um pouquinho mais alta, né? Mas incrível que fez muito sucesso com adolescente, assim, eu acho que justamente porque pega numa questão que, numa época que eles estão pensando muito nisso, que eles estão realmente questionando esse tipo de coisa que aparece na HQ, né? Então, apesar dela ter sido feita para adultos, eu coloquei lá recomendado para maior de 18 anos, eu vi mães comprando para as filhas e lendo junto e debatendo, foi muito legal receber feedback das mães também, sabe, que chegaram a conversar com as meninas sobre essas coisas. Então, assim, a partir do momento que a gente lança um livro, a gente não tem mais controle dele, né? Ele vai para o lado que ele quer. E acho que essa HQ foi a que mais aconteceu isso, assim, ele foi para o lado que ele quis, tomou vida e foi embora. É interessante você falar isso. Eu entrevistei uma outra pessoa aqui para a Flir, que é o André Bello. O assunto aqui nem era isso, mas ele é um amigo meu e conversas pessoais que a gente teve na época que eu estava
para lançar o meu primeiro livro, da Luana, ele me falou o seguinte, uma coisa muito interessante, que, assim, Ronaldo, se você quer pegar um público, digamos, 12 anos, digamos que o seu público-alvo seja 12 anos, mira um pouco mais acima, porque a gente, enquanto adulto, a gente tem uma percepção das novas gerações um pouquinho defasada, né? Porque a gente tende a lembrar da nossa juventude, né? Ou seja, a partir da minha referência, achar que a criança de hoje em dia é igual ele me falou, não, a criança de hoje em dia está mais avançada do que você era há 20 verdade. anos atrás ou mais. 20 anos, exatamente. E ainda falando dessa HQ, você classifica ela como um quadrinho de terror? Olha, eu vendo muito ela como terror, viu? Quando eu coloco ela como alguma coisa de terror, assim, mas, gente, eu quero muito botar ela como terror, assim, mas... Eu não posso botar como romance, aí eu sempre coloco, a gente é uma HQ de terror, assim, aí as pessoas acabam achando tão bonitinho que elas não reclamam comigo, que ela não é exatamente de terror, entendeu? Mas eu continuo batendo pé, ela é uma HQ de terror, assim, muito bonitinha, mas ela Entendi. é. Mas o seu quarto livro, esse é de terror mesmo? Esse é de terror mesmo, esse não tem desculpa, não tem... O título dele é gigante porque eu sou muito prolixa, eu não consigo falar nada, eu não consigo falar bom dia em 140 caracteres, então assim, acabou que o título ficou Estranhos, Mórbidos, Macabros e Grotescos, Contos de Horror e Fantasia, e ele também é ilustrado, apesar dele ter muito menos ilustração do que uma HQ, ele também tem as ilustrações dele. Eu adoro esse tipo de livro. É gostoso demais, né? E ele tem 72 ilustrações, e essa capinha é bem amistosa. E aí ele não... ele não tem jeito, ele é terror mesmo. Tem algumas partes que nem o título fala mesmo, quis esconder nada. Tem umas partes mais grotescas e outras mais aceitáveis. E ele começa com um texto, com um conto que ele é mais poético, ele é mais levinho. Então, quem lê o primeiro fala, bonito esse livro de terror. Mas aí é só o primeiro que é um pouquinho... tem essa pegada mais poética, ele fala sobre... Ele faz toda uma alusão a um relacionamento abusivo. E aí isso todo numa roupagem de vampiros, de terror e tal. Então ele acaba terminando super denso, assim, então acabou entrando nesse livro. E aí depois desbarranca para um monte de coisa bizarra. Eu tive a oportunidade uma vez de entrevistar também, não foi aqui para a FLI, foi numa outra ocasião, um diretor de cinema que ele faz filmes de terror, que é o Rodrigo Aragão, não sei se você o conhece. Conheço, ele é um amor. Então, eu achei muito interessante quando ele falou o seguinte, lógico, no caso do cinema, diferente da literatura, é muito investimento, é uma fortuna, é uma equipe grande, você não consegue fazer filme sozinho, diferente de literatura, que se você escreve, ilustra e consegue aprender algumas questões gráficas, você consegue publicar sozinho um livro, mas você não consegue fazer um filme sozinho, né? Então, assim, tudo que envolve um filme, você tem que captar recurso, e para captar recurso é muito difícil. E ele me falou nessa ocasião que, assim, ele sempre colocava nos projetos o termo terror. Nunca ganhava. Ele não ganhava dinheiro, não captava dinheiro de jeito nenhum. Na vez que ele sonegou essa informação e simplesmente colocou fantasia, ele ganhou dinheiro. Aí ele pode fazer os filmes. Exatamente isso. Gente, exatamente isso. Eu nunca vi um negócio ser tão marginalizado quando você fala que o negócio é terror. Gente, parece que... Sei lá, eu não consigo entender de onde que vem
onde que as pessoas realmente não valorizam essa parte, assim, como se fosse uma coisa muito banal, né? Ah, o terror, ah, tá, ele é banal. Então, as pessoas não estão acostumadas, eu acho, a ver o terror como uma coisa que tem uma mensagem por trás, que tem uma coisa mais profunda, onde você pode tirar uma lição, que você tem, por exemplo, uma roupagem, ela está falando exatamente de outra coisa, enfim. Esse livro, especificamente, eu acho que o quinto que eu falei para você que está no forninho, ele já não tem tanta crítica social, ele está mais para assustar mesmo, é uma coisa para deixar a pessoa um pouquinho mais com a pulguinha atrás da orelha, mais perturbada. Mas esse aqui, esse quarto livro, ele tem muita crítica social, sabe? Ele tem muita coisa que, se você parar para ver cada história, ele tem uma coisa por trás. Então, eu acho tão injusto com o mercado do terror, o trabalho do Rodrigo Aragão, que é incrível, né? E também tem muita crítica social nos filmes dele, ele está arrebentando. Então, assim, tem muita coisa por trás do terror. Ele não é simplesmente, né, o jump scare, ele não é feito só para assustar ou para te deixar com medo, né? Ele é para te causar um pouco de incômodo também sobre a vida, porque ele traz muita coisa absurda que você vê por aí, né? Tirando a criatura fantástica que aparece, todo outro contexto você podia estar inserido nele com uma certa facilidade, assim. Então, o terror é muito legal. Eu queria que as pessoas conseguissem explorar isso com uma outra cabeça. Mas nas feiras o pessoal vai buscando mesmo o terror, vai empolgado porque é terror, ou você tem que... É fantasia! É fantasia. Então, eu vendo como terror mesmo, eu já jogo o terror, assim, porque é principalmente para os estranhos, né? Esse livro a pessoa precisa gostar mesmo, senão ela vai achar que... Então, ela precisa ter um gostinho para o bizarro. Mas eu acho que dependendo da pessoa, por exemplo, a HQ, que ela é mais bonitinha, eu consigo vender ela legal para uma pessoa que eu vejo que ela não gosta muito de terror, mas ela consegue entender a roupagem onde a história está. Então, dependendo da pessoa, eu vejo mais ou menos, eu pergunto, você gosta de terror? Você gosta de um drama, um romance, alguma coisa assim? Então, a gente tem uma possibilidade de conversar com o leitor, né, e ver o que ele gosta. Então, dependendo do que ele gostar, eu vou apresentar HQ, dependendo do que ele gostar, eu vou mostrar o terror. Mas não tem como vender como fantasia. Com essa capa. E esse livro é de que ano? Eu coloquei ele para lançar oficialmente, coloquei ele na feira quando ele saiu, mas eu lancei ele oficialmente ano passado. Fiz um lançamento online já a gente já estava com pandemia e eu precisava colocar ele para circular, né? Eu estava com ele pré-pandemia, a gente não teve mais feira, e aí fiz o lançamento online com a ajuda de um amigo que me deu todo o suporte, e a gente montou tudo, consegui vender, ele é de 2020. E como é que foi esse lançamento? Foi legal, foi muito bacana. Eu estava super receosa, porque eu sou a pessoa que não sabe direito mexer com pagamento digital, e aí o boleto, a gente não tinha Pix ainda, e aí tava, nossa, e aí agora, como é que eu faço? Tem a taxa, tem que botar a taxa e tal, não sei o quê, e o boleto não. Mas consegui, foi... Antes de fazer, estava mais assustador do que quando a coisa começou a engrenar mesmo. E foi muito legal, teve uma resposta super positiva, teve amigos vieram em massa para apoiar, mas também conheci muita gente que eu não conhecia, vi gente me chamando que eu não sabia de onde tinha visto o livro, mas queria, e assim, foi bem, bem bacana. Gente que eu nunca mais tive feedback, e gente que teve, então foi uma experiência muito legal ter essa coisa online. Eu não acho que ela é tão contundente quanto a pessoalmente, assim. Eu acho que quando a gente está numa feira ali falando, é um outro tipo de experiência, mas foi muito bacana também online, eu curti demais, assim. Eu falo que eu amo escrever, amo desenhar, mas eu amo vender livro, sabe? Vender livro para mim é muito, muito divertido. Então, eu vendo um livro, meu dia já mudou de figura. Esse quarto livro ele saiu durante a pandemia, né? Uhum. Então, consequentemente, ele ainda não foi para nenhuma feira presencial. Então, posso considerar que ele é o seu livro de lançamento dessa feira, ou não? Ele acabou sendo o livro de lançamento dessa feira, exatamente. Eu nem tinha parado para atinar o lançamento está sendo agora na Flira, então. Olha aí, que legal! Então, ou seja, para os fãs da Thalita, tem livro novo. Tem Se livro você ainda novo.
estava sabendo disso antes, porque com certeza ela já falou disso nas redes sociais dela, ficou sabendo agora na FLIR que sim, tem livro novo da Tem livro Thalita. novo, exatamente. Tem aí, tá pronto para chegar em casa, na sua casa. Prontinho, tá quase indo sozinho. Mas você também já mencionou que tem um livro novo aí no forninho. Você quer falar um pouquinho desse livro no forninho? Quero, Ele tô... vem, ele vem para 2022 ou ele ainda não tem data para sair? Eu quero muito ele para 2022, assim, quero muito mesmo. Eu tô animada com ele acaba que, nem eu te falei, ele não tem um fundo crítico tão grande, mas eu acabei pegando pequenas histórias que eu acho que se relacionam muito com o nosso cotidiano. Então, ele vai ser um terror muito fácil de ser alcançado emocionalmente, assim. Então, porque são com situações que você vive na sua vida. É aquela hora que você vai pegar água de madrugada e se dá aquela corridinha para a cama depois que você apaga a luz. Então, ele pega essas situações cotidianas, assim, que todo mundo viveu em algum momento, em algum grau, e transformou isso em histórias que pessoas contaram. Tecnicamente, ele seria um livro que pessoas deram vários relatos, e esses relatos eles vêm como se eles fossem reais. Então é um livro bem interessante, assim. Eu acho que ele vem todo com essa roupagem que é para ele ser bem imersivo mesmo, você lê acreditando que aquelas histórias são reais e que talvez elas possam acontecer com você também. Muito legal, muito legal. Você me contou uma coisa, e curioso que você me mandou essa mensagem e disse, olha só, eu costumo sempre esquecer disso, mas lembrei agora. Então, por favor, já que você até agora não tinha lembrado disso, É me verdade. conte desse prêmio que você ganhou. Ai, gente, eu sempre esqueço. E aí eu falei, gente, eu preciso falar do negócio. E aí, às vezes, quando eu lembrei, aí eu falei, caramba, gente, será que eu falo um negócio? Vai parecer pedante, mas eu ganhei um negócio. Então, então assim, né, preciso falar exatamente, porque eu tenho muito orgulho disso. Então, e aí eu realmente ganhei, e cai naquela coisa que eu te falei, eu tenho um apoio muito grande da cultura da cidade. Então, assim, eu me orgulho muito de ter recebido o troféu Macedo Miranda. Ele tá aqui atrás de mim, ó, esse aqui. Ele é muito bonitinho. E de arte plástica de 2019. Foi muito legal porque ele foi o prêmio pré-pandemia, né? A gente não teve ano passado, e esse ano acabou de sair a edição, teve mais gente maravilhosa ganhando, e foi bacana porque eu ganhei com uma escritora, amiga minha, Patrícia De Ares, que tem livros lançados, traduzidos no mundo inteiro, né? O Caminho de Marauã, que é maravilhoso. E assim, a gente ganhou junto, a gente estava sentadinha junta, então assim, sabe, foi uma coisa tão família, foi tão legal e foi tão significativo para mim. Eu me orgulho muito disso, não teria por que não falar, não posso esquecer nunca mais de falar desse prêmio. Isso aí. Então, Thalita, muito obrigado por esse papo incrível, por poder apresentar o seu trabalho para todo mundo, e convido você a dar seus links, suas redes sociais, onde é que o pessoal encontra você para conversar, para achar os seus livros, comprar, se for o caso. Então, por favor, recadinhos finais. Recadinhos finais. Ronaldo, obrigada demais por essa entrevista gostosa. A gente bateu um papo aqui, foi super natural, super bacana. Você chegou a adivinhar aspectos da minha vida, que eu já lancei zine, as coisas assim. Então, assim, foi muito gostoso mesmo, mesmo, mesmo. Obrigada. Queria agradecer a FLIR mais uma vez pelo espaço, pela visibilidade. Isso é muito importante para o escritor, é muito importante para o artista. Assim, é a diferença essencial, eu acho, na nossa vida, é a gente ter um nível de exposição assim. Então, isso é vital mesmo. O trabalho da FLIR aqui em Resende para autores de outros lugares do Brasil, assim, é realmente muito importante. Meus links, estou principalmente no Instagram, conversando o dia inteiro, postando stories, falando alguma coisa, postando desenho, postando sériezinhas com histórias, com informações. É @thalitabreu.art. E o Facebook é a mesma coisa, thalitabreu.art. Tem um Twitter que eu estou começando a fazer alguma coisa, é o _arte. Thalita Abreu ponto, underline arte, que lá não pode pôr ponto, que eu fiquei doida, mas eu sempre estou com esse @thalitabreu.arte. Esse também é o meu e-mail. Me procurem no Instagram, estou vendendo os livros por lá.
Geralmente eu já dou o valor já com fretezinho para todo o Brasil, então assim, não tem surpresa de cobra mais pelo frete, não, tudo já está bonitinho e é isso, acompanhar no trabalho, estou sempre postando uma historinha ou outra, sempre pedindo interação, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, isso me inspira muito, às vezes nasce uma história, às vezes nasce uma ilustração de uma conversa que eu tenho com alguém no Instagram, então assim, apareçam lá, deem um ar da graça que eu fico super feliz. Com certeza, todos irão. Obrigadão, Thalita. Beijo Obrigada, grande. Tchau, querido. tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.